Boa tarde. Um feliz sábado para você. Seja bem-vindo mais uma vez. Como foi sua semana? Tudo bem? Sob controle? Está desfrutando desse feriado? Feriado morto, né? A gente não comemora. Mas enfim, lembremos do Tiradentes. Seja bem-vindo você também que acompanha a gente pela internet, que você possa desfrutar aí desse estudo no nosso meio também, ouvir a voz de Deus. Hoje eu queria convidar você a estudar o terceiro tema dessa série, que iniciamos, logicamente, há 2, 3 semanas atrás. O nome dessa série, Reconciliados. Eu não sei se você pode estar conosco todos os episódios, ou de repente esse pode ser o primeiro episódio seu nessa série, mas nela estamos estudando sobre o tema da aliança. A ideia é que a Bíblia fala da aliança e nós temos entendido que todo o contexto bíblico, todo o relato bíblico, ele ganha um novo sentido quando nós entendemos esse tema da aliança. Porque nós começamos a entender que durante toda a história bíblica, Deus ele busca o ser humano para fazer acordos, pactos, laços profundos, bastante sérios e que ensinam muita coisa para a gente. No primeiro tema dessa série, nós estudamos sobre a aliança do Éden, só para refrescar sua memória. Falamos sobre o pacto que Deus fez com o ser humano quando o criou, ainda no jardim perfeito. E o plano de Deus era que a gente permanecesse nesse pacto por toda a vida ao lado dele, eternamente, literalmente falando. Só que o ser humano pecou. E quando o ser humano comeu do fruto proibido, agora aquele pacto de nós sermos a imagem e semelhança de Deus, ele acabou sendo quebrado por nós. Deus, então, ele oferece uma nova aliança ao ser humano, que naquela ocasião do nosso estudo nós chamamos de aliança da queda. Deus faz um novo pacto com o ser humano, e esse pacto ele vem acompanhado de uma promessa, que é a esperança da salvação, a esperança da vinda do Messias. E o ser humano passa a viver em torno dessa esperança, em prol dessa esperança, digamos assim. Conforme o tempo vai passando, a gente vai começar a ver a cada semana, e a gente viu isso na semana passada também, que Deus começa a reafirmar essas alianças esporadicamente. Semana passada com o pastor Bruno estudamos sobre a aliança que Deus fez com Noé, por ocasião do dilúvio, e vimos ali Deus reforçando a aliança que ele tinha feito com o ser humano. E um ciclo começa a se repetir. Deus faz um pacto, o ser humano quebra, e Deus busca então fazer uma nova aliança, ou refazer a aliança, restabelecer a aliança feita anteriormente, porque Deus sempre permanece fiel. Hoje veremos mais uma etapa dessa aliança, a aliança chamada por muitos de aliança abraâmica, a aliança feita na terra. Vamos estudar sobre a aliança de Abraão. Esse é o nosso tema de hoje. Antes de nós abrirmos a Bíblia, no texto, deixa eu te dar só um contexto da aliança em si de Abraão, o que acontece antes, só para a gente contextualizar historicamente. Depois do dilúvio, lembra que Noé saiu da arca e agora ele faz um pacto com Deus, ou melhor, Deus faz um pacto com ele. Tem aquela experiência onde Noé oferece um sacrifício a Deus e levanta um altar. Deus então coloca o famoso arco-íris no céu, e isso serve como símbolo da aliança que os dois travaram ou fecharam, aonde Deus nunca mais destruiria o mundo daquela forma. Deus reafirma o seu amor pelo ser humano, Deus reafirma a promessa de salvação, e Deus faz um pacto de valorização à vida, tanto por parte do ser humano quanto do homem. Nós estudamos isso semana passada. Ok, tudo lindo e maravilhoso, o tempo passou. E esse recomeço, ele é estragado novamente pelo ser humano, corrompido novamente pelo ser humano. E chegamos a um episódio conhecido da Bíblia, que é o episódio da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11. O episódio da Torre de Babel é um claro confrontamento com a ordem dada, ou com a aliança feita por Deus anteriormente. Deus havia dado a ordem de que o ser humano se espalhasse por toda a terra. Deus havia prometido que nunca mais destruiria a terra daquela maneira, só que agora o ser humano, como um ato de rebelia, em termos de confiança e em termos de obediência, ele constrói a torre, fazendo exatamente o oposto do que Deus havia mandado. Liderado por Nimrod, ali o pessoal de Babel, eles constroem a torre primeiro para fazer grande o seu nome, para poder ajuntar todos os povos num só lugar, e também para alcançar os céus, a expressão que a Bíblia usa, e evitar que venha um novo dilúvio sobre a terra, que Deus já tinha prometido que não mais aconteceria.
Babel é um extremo confrontamento, é uma rebelia clara ao que Deus havia ordenado ou mesmo prometido. Por isso Deus dá um basta na Torre de Babel, você conhece a história? Manda um raio do céu que destrói a torre, confunde os idiomas, confunde as línguas, e agora os povos se espalham pela terra pelo idioma em comum. E vão se espalhando, se espalhando. O que eu estou tentando dizer é que em Babel, a aliança que Deus havia refeito, reafirmado no dilúvio, foi mais uma vez quebrada pelo ser humano. Mais uma vez. O tempo passa, alguns anos passam, talvez algumas gerações passam, melhor, várias gerações passam, e agora chega ao personagem tão conhecido, chamado Abrão, ou Abraão. Na história de Abraão, nós vemos Deus, então, reafirmando, ou refazendo, restabelecendo a aliança que foi quebrada uma vez por ocasião da Torre de Babel. Vamos ler essa história comigo? O trecho da aliança que está em Gênesis capítulo 12. A gente tem ali a primeira etapa da aliança, quero ler contigo. Gênesis capítulo 12. Do verso 1 ao 3 nós vamos ler. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3. Quero ler com você antes. Convido você a mais uma vez fechar seus olhos para nós orarmos e pedirmos a direção divina. Você ora comigo? Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, mais um sábado, mais uma oportunidade, Senhor, de abrir a Tua palavra, estudar o que o Senhor quer nos dizer hoje. Obrigado porque mais uma vez nós poderemos ouvir a Tua voz através dessas palavras sagradas escritas nesse livro, Senhor. Nós estamos estudando o tema da aliança, que é um tema tão profundo, um tema tão sério e que ajuda a gente a ganhar uma nova compreensão do texto bíblico, Senhor. E hoje que nós falaremos sobre a aliança de Abraão, eu peço que mais uma vez o Senhor fale ao nosso coração. Que não seja apenas mais um conceito teológico que a gente leve para casa, mas que de alguma maneira isso possa nos ajudar a refletir sobre o nosso relacionamento e nossa aliança contigo também. Que a gente possa sair daqui mais próximo da Tua vontade, do Teu plano. Por isso, por favor, fala ao nosso coração. Que nesse momento, todo som e barulho se cale. Que apenas a Sua presença possa ser sentida aqui em nosso meio. E que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado possa agora falar aos nossos ouvidos e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3. Quero ler com você, a Bíblia diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A aliança de Abraão, a aliança de Deus com Abraão, ela foi feita ao longo de muito tempo. Segundo os estudiosos, ao longo de 24 anos essa aliança foi feita em pelo menos 3 partes. Nós vemos as 3 etapas da aliança de Abraão no capítulo 12, no texto que acabamos de ler. Depois a gente vai ver no capítulo 15 e também no capítulo 17, as 3 etapas da aliança entre Deus e Abraão. E eu não sei se você consegue enxergar ou se você vê da mesma maneira que eu vejo esse texto. Mas a sensação que me dá quando eu leio esse chamado de Deus a Abraão é um contexto parecido com o mundo pré-diluviano. O que eu quero dizer com isso? No sentido de que Deus olha para toda a terra, para toda a humanidade, procurando alguém a quem escolher, digamos assim, e Deus acha um homem, uma família em toda a humanidade a quem Ele escolhe para poder fazer a diferença. Como se fosse a única família que sobrasse, sabe? Parecido com um contexto pré-diluviano. Não sei se é exatamente isso, mas essa é a sensação que particularmente me passa quando eu leio esse texto. Abraão, ele é eleito por Deus. Ele é escolhido por Deus para uma missão. Mas quem é o tal do Abraão?
apesar de ser alguém tão conhecido, como que ele surge na história? Bom, só para contextualizar aqui, Abrão ele constitui a 9ª geração de semitas. O que significa isso? É a 9ª geração dos filhos de Sem, filho de Noé. Essa é a descendência de Abraão. O seu pai se chamava Terá ou Tera e teve 2 irmãos, o Abraão, Naor e Arã. O Ló, sobrinho conhecido de Abraão, era filho do Arã. Todos eles moravam numa cidade, numa região que a Bíblia chama de Ur dos Caldeus. E depois que o Arã, irmão do Abraão, morreu, agora Terá, Abraão e Ló, lógico que com suas famílias, eles arrumam suas malas e seguem de viagem, de mudança, para uma outra terra. O destino deles era a terra de Canaã, mas eles acabam parando no meio do caminho numa terra chamada Arã também, tal qual o irmão. Deixa eu mostrar uma imagem para você, só para não ficar um monte de palavra solta aqui, um monte de nome que não faz sentido. Coloca para mim, por favor, o mapa. Aí está. Esse é um mapa que representa a viagem que Abraão e sua família fez de mudança, só para contextualizar, tá? Para você poder localizar no globo, aqui no canto esquerdo a gente está vendo a pontinha do Egito, a pontinha do continente africano. Então a gente tem aqui do lado na direita, essa parte maior é já o início da Ásia e Oriente Médio, tá? Para você localizar no globo aí. Então o que a gente tem? Abraão vivia com a sua família lá em Ur dos Caldeus, que fica no ponto verde, lá na ponta direita. Um dia, o seu pai, até interessante isso, porque a Bíblia parece mostrar para a gente que o deixar Ur dos Caldeus é uma iniciativa do próprio Terá, do próprio pai de Abraão. E eles vão em direção, o objetivo deles é chegar no ponto amarelo, que é Canaã. Mas digamos que eles não pegam um caminho tão interessante assim, e chegam lá no ponto azul, que é a região de Arã, certo? Fizeram um leve desvio, pouca coisa. Então eles chegam ali em Arã. Por alguma razão que a Bíblia não é tão clara em dizer, quando eles chegam em Arã, eles se alocam ali, se estabelecem e por ali ficam mesmo. Então eles não chegam a Canaã, que era o destino final, certo? Esse é o trajeto que eles fazem. Obrigado pela imagem. Ali em Arã, o pai de Abraão morreu, Terá morreu. Talvez seja até por isso, é uma possibilidade do porquê que Abraão resolveu permanecer naquela cidade mesmo. Fato é que algum tempo depois do falecimento de seu pai, Deus então agora aparece para Abraão. E Deus o convida a ter um relacionamento íntimo e verdadeiro. Na verdade, Deus o convida a firmar uma aliança, que é exatamente o trecho que a gente leu de Gênesis capítulo 12. Deus aparece para Abraão e o convida para um pacto. A aliança que Deus propõe a Abraão, da parte humana, implica em sérias decisões. Por outro lado, da parte divina, a aliança envolvia promessas de ações miraculosas da parte de Deus. Qual era a aliança feita entre Deus e Abraão? Quero ver contigo rapidamente aqui a estrutura dela. Você vai se lembrar, só para refrescar sua memória, que lá no primeiro estudo vimos que a aliança bíblica ela é estabelecida em 5 etapas, ou 5 pontos, 5 partes. A ação divina, a ordem exigida, a promessa de Deus, a garantia e a resposta humana. Lembra disso? Vimos no primeiro estudo. Pois bem, a gente consegue ver essa estrutura claramente no episódio de Abraão. Primeiramente, a aliança abraâmica começa com uma ação divina. O que significa isso? De modo bem claro, como a gente já analisou aqui no contexto, toda a prerrogativa, toda a iniciativa para que a aliança fosse feita a parte de Deus e não do homem. Em momento nenhum, você vê Abraão se ajoelhando ou erguendo um altar, clamando a Deus por um pacto ou uma aliança de relacionamento profundo. Não, é Deus quem tem a ideia, é Deus quem tem o desejo, é Deus quem dá o primeiro passo, é Deus quem busca Abraão. Na verdade, se você ler com atenção o capítulo 11 de Gênesis, que é antes desse que nós lemos, você vai ver que Abraão é apresentado e não é mencionado nenhuma vez Abraão erigindo, por exemplo, um altar a Deus, antes de Deus falar com ele. Parece, não estou dizendo que ele não fazia, mas o texto não relata Abraão oferecendo nenhum tipo de oração a Deus antes de Deus falar com ele. Ou seja, a ênfase que a Bíblia traz para a gente é que o relacionamento verdadeiro começa após a aliança e tudo por uma iniciativa de Deus. Deus é quem busca. Isso se torna ainda mais interessante quando a gente lembra, como eu mencionei no início, que quem tinha quebrado o pacto estabelecido em Noé foi o ser humano, lá em Babel.
Mas quem toma iniciativa para consertar o problema é Deus de novo. É mais ou menos como se você estivesse num relacionamento e agora o seu parceiro ou sua parceira te trai. E o que você faz para resolver? Ok, vou te buscar de novo. O ser humano trai Deus e a resposta divina é ir atrás do ser humano de novo. Você errou, você me traiu, ok, vamos recomeçar nosso pacto então. Vamos casar de novo. A gente poderia ficar só aqui analisando isso. Isso é interessantíssimo. Deus é quem toma a iniciativa. Em outras palavras, ou sumarizando, a aliança proposta a Abraão é a resposta de Deus à traição humana exercida na Torre de Babel. Deus responde à traição com uma reconciliação. Vamos então à segunda etapa. Qual é a segunda parte da aliança? A ordem exigida. Quais eram os termos da aliança? O que Deus pede então para Abraão? Qual é a ordem de Deus a Abraão? Nós também podemos dividir essa ordem em duas partes também. Primeiro nós temos a ordem mais ampla. E a ordem mais ampla de Deus a Abraão é: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Recentemente eu me lembro que a gente analisou isso em outro estudo. Deus chama Abraão com um objetivo primário e maior, que ele deveria abençoar todos os povos. Todos os povos. Aqui tem outra característica interessante da aliança de Deus com Abraão, é porque até Noé, a aliança que Deus faz com a humanidade é uma aliança abrangente, é uma aliança de fato para toda a humanidade. Agora é diferente. Deus faz aliança com um indivíduo, com o objetivo de, através dele, aí sim, alcançar toda a humanidade. Percebe a diferença de estratégia? Antes era uma aliança com o ser humano, uma aliança com o casal que representava o ser humano, uma aliança com a família de Noé que representava o ser humano. Agora, de toda a humanidade, Deus escolhe uma família, e com um indivíduo, ele faz esse pacto. Deus canaliza as bênçãos que ele tinha à humanidade em Abraão, e através de Abraão, ele abençoaria então todos os povos. Por isso, o grande chamado que Deus fez para Abraão é para que ele abençoasse todos os povos. Os outros povos, as famílias que ele encontrasse, deveriam sair diferentes, deveriam ser transformadas, deveriam conhecer Deus pela experiência dele. Isso já faz você pensar sobre o nosso contexto hoje em dia, não é verdade? Mas tem a segunda ordem dada por Deus a Abraão, e agora é uma ordem mais específica. Deus diz então a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Na verdade, faz todo sentido se a gente relacionar as duas coisas. Porque se Abraão é chamado por Deus para abençoar todos os povos, ele não poderia fazer isso preso à sua casa. Ele precisa sair. Por isso o chamado de Deus é para que ele saia da sua terra. Não só de Ur dos Caldeus, Deus pede para que Abraão saia até mesmo de Harã. Deus pede para que Abraão vá para outra terra, a terra de Canaã. Na verdade, quando Deus pede para Abraão se mudar, é importante deixar claro que Deus não estava pedindo apenas para Abraão deixar a sua cidade natal. Deus estava pedindo para Abraão cortar o cordão umbilical e se desprender de todo o laço familiar. Claro que mantinha o núcleo ali, ele, sua esposa, sua casa, mas todo o resto da família. Abraão perdeu contato. Perdeu contato. Abraão teve que abrir mão para então cumprir o propósito para o qual Deus o chamou. Ser uma bênção para todos os povos. Finalmente vem a terceira etapa da aliança, a promessa. O que Deus promete a Abraão? Segundo os estudiosos, Deus promete a Abraão 4 coisas. 4 promessas Deus faz. Primeiro, Deus promete uma terra, a terra prometida, certo? A Canaã, a terra que seria de sua descendência. Segundo, Deus promete a descendência. Deus promete um filho, Deus promete um herdeiro, Deus promete um povo a Abraão. Terceiro, Deus promete a bênção. Deus promete abençoar a vida de Abraão, nós lemos isso. Você vai ser uma bênção para todos os povos, porque eu vou te abençoar. E finalmente a 4ª promessa que Deus faz a Abraão é renome. Deus promete a Abraão que faria o seu nome grande. Essas são as 4 promessas que Deus faz a Abraão. E qual é a garantia que Deus dá? Qual é a garantia que Abraão tinha de que Deus cumpriria a promessa? Como se precisasse, certo? Mas Deus dá uma garantia. A gente viu que Deus sempre deixa um símbolo, um lembrete de que a aliança continua de pé.
nós podemos dizer também que foram duas as garantias. A primeira delas, a prática dos sacrifícios. A partir de então, Abraão começa a erigir altares aonde ele parava, como um símbolo da aliança que ele fez com Deus. Mas talvez o símbolo de aliança, ou a garantia mais lúdica que Deus deu para Abraão, foi a prática da circuncisão. Isso é bastante interessante. Logo depois que Abraão fez aquela besteirinha, digamos assim, aquele erro, com Agar, a sua serva, e agora tem a questão de Ismael, que nasce como uma tentativa de ajudar Deus, a gente vai falar um pouquinho disso ainda. Deus então vira para Abraão e dá a ordem da prática da circuncisão. Deixa eu ler para você o verso que menciona isso claramente, no capítulo 17, verso 10 a 11, ouça com atenção, diz assim, Deus falando, esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Percebe? A circuncisão era um símbolo que Deus coloca na carne do homem, um lembrete de que Deus cumpriria a promessa, de que Deus não falharia, de que Deus não se esqueceu, que haveria a descendência, haveria a terra, Deus não ia falhar. Essa é a garantia. Enquanto o ser humano praticasse, ou enquanto o israelita, o descendente de Abraão, ele praticasse a circuncisão, ele estaria ainda presente ou dentro, aceitando o pacto com Deus. É como se todo homem, quando nascesse, ao praticar a circuncisão, ele estaria assinando o contrato, dizendo, eu também quero participar dessa aliança. Aí você percebe por que foi tão difícil para os judeus cristãos abandonarem a prática da circuncisão. Entenderem que já não precisava mais porque a promessa já foi cumprida. Você entende por que foi tão difícil? Porque o símbolo era muito forte. Finalmente, chegamos então à última etapa da aliança, que é a resposta humana. Depois de prometer, depois de dar garantias, qual era a resposta que Abraão deveria dar? Ou melhor, qual é a resposta que Abraão deu? Isso aqui é interessante, a gente vê esse padrão em quase todas as alianças, porque se você ler o texto com atenção, você vai ver que Abraão não fala nada. A gente lê o capítulo 12, onde quem está falando, Deus ou Abraão? Deus está falando da aliança. Eu li aqui o capítulo 17 para você, onde quem está falando é Deus de novo. Todo o tempo quem está falando da aliança é Deus. Você não vê Abraão retrucando do tipo, Senhor, ok, mas eu tenho esses termos. Senhor, eu entendi, concordo, podemos só fazer isso aqui? Não. Nem mesmo você vê Abraão respondendo, eu aceito. Nem isso você vê. Abraão não fala nada, Abraão simplesmente escuta. Qual era a resposta que Deus esperava de Abraão? Eu queria analisar essa parte com um pouquinho mais de atenção nesses minutos que nós temos restantes. Porque nós entendemos aqui a beleza da aliança que Deus faz com Abraão e o que isso significa para a nossa vida depois, também, hoje. Sabe que a aliança que Deus faz com Abraão, ela tem algumas peculiaridades quando comparamos com outras. A primeira peculiaridade, de fato, tem que ver com o que eu já mencionei, o fato de Deus canalizar a aliança a um indivíduo, ao invés da humanidade como um todo. Essa é uma peculiaridade. Uma segunda peculiaridade da aliança de Deus com Abraão é que Deus escolhe um homem, Deus elege Abraão para ser uma bênção para toda a terra, Deus faz um pacto com ele, mas ele abrange, ele transmite esse pacto também para os seus descendentes. Deixa eu ler o verso que eu acho que fica mais claro que eu tentei mencionar. No capítulo 17, verso 7 de Gênesis, a Bíblia diz assim, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência, percebe? Deus chama Abraão, mas como consequência, Deus chama uma nação inteira. O mesmo pacto, a mesma promessa que Deus fez para Abraão, ele transmite para toda a sua descendência. Começa em Abraão, mas passa adiante. Digamos que a promessa é hereditária, digamos assim. Por isso, a gente vai ver vários textos bíblicos, por exemplo, onde Deus vira para Isaac e Jacó e fala assim, eu sou o Deus de Abraão.
Eu sou o Deus de Abraão. Depois, quando chega no povo de Israel, ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que Deus quer dizer com isso? O mesmo pacto, o mesmo Deus, a mesma aliança, o mesmo tratamento, a mesma promessa que eu fiz para os seus pais, é o que eu faço para você. É o mesmo relacionamento, é uma continuidade, é o mesmo pacto, é a mesma aliança. É o mesmo Deus. Mas talvez o ponto mais curioso, ou a grande peculiaridade da aliança de Deus com Abraão, é justamente o que envolve a participação dele. Qual era a participação de Abraão na aliança? Deixa eu ler um último texto da Bíblia contigo hoje. Ainda em Gênesis, no capítulo 15, a segunda etapa da aliança. Capítulo 15 de Gênesis, no verso 7 ao 10. Deus está conversando com Abraão e chega um momento que Abraão, de certa forma, ele desconfia, é essa a palavra, de se Deus vai ser fiel no cumprimento da sua promessa ou não. Deus então ele coloca um símbolo da sua fidelidade. Capítulo 15, quero ler com você a partir do verso 7, diz assim: Disse-lhe mais, Deus falando, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Então perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Como que eu posso saber, Senhor, que o Senhor vai cumprir tua promessa e não vai esquecer? Como que eu posso confiar que o Senhor vai ser fiel? Verso 9, respondeu-lhe Deus, toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Verso 10, ele tomando todos esses animais, Abraão partiu-os pelo meio, e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Pulamos para o verso 17, a conclusão da história, que diz assim: E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Eu não sei se você entendeu exatamente o que está descrito aqui, porque essa imagem, eu confesso que eu fiquei impressionado quando estava estudando isso em casa. Você se lembra no nosso primeiro estudo, que eu mencionei como eram seladas as alianças na antiguidade? A expressão que se usava não era façamos uma aliança, a expressão que se usava era que eles cortavam uma aliança. Era simbolizado da seguinte maneira, eu falei que não tinha papel para ser assinado, como eles faziam. Um animal era sacrificado toda vez que uma aliança era feita. O animal então era partido ao meio, como diz o texto bíblico. O animal era colocado no chão. E agora o contratante, ou seja, a pessoa que estava fazendo o pacto, ou as duas pessoas que estavam selando o acordo, elas então passavam entre esses animais, entre esse animal, como um símbolo de um pacto de sangue. Como quem diz, se eu não cumprir minha parte, eu vou morrer tal qual esse animal. Pois bem, Deus agora faz um pacto com Abraão. E Abraão olha para Deus, talvez um pouco audacioso, mas quantas vezes a gente queria fazer a mesma pergunta? Que Abraão olha para Deus e fala, Senhor, como que eu vou saber que o Senhor vai cumprir sua promessa? Como que eu posso confiar que o Senhor não vai esquecer? Deus fala assim, Abraão, você quer uma garantia? Então tá bom, vamos fazer o símbolo que você conhece aí. Pega alguns animais, mas não um só. Eu quero vários animais. Sacrifica eles. E agora Abraão sacrifica vários animais, tal qual era o símbolo daquele tempo. Os animais são partidos, colocados no chão. E agora o que se espera é que as duas partes passem por entre. Mas o que acontece agora é que Abraão vê uma tocha, ou um fogareiro, que sozinho se levanta e começa a se mover entre as partes dos animais. Quem estava ali? Deus, passando entre os animais, estabelecendo aliança com Abraão. E eu te pergunto, o que Abraão faz depois? Nada. Segundo o símbolo daquela época, era esperado que Abraão agora passasse pelos animais também, selando aliança com Deus, jurando sangue que seria fiel a Deus. Mas Deus não pede isso de Abraão. Deus passa entre os animais, Deus faz um pacto de sangue, e Abraão não faz nada, porque Deus não pede nada de Abraão.
Você percebe o quão profundo é isso? Sabe qual era a participação de Abraão na aliança com Deus? Nenhuma. Apenas esperar, confiar e permanecer. Talvez o ponto onde isso se torne mais evidente é justamente na promessa central da aliança. A grande promessa que Deus fez para Abraão, que fez tocar o coração dele, que fez ele se emocionar e se empolgar, digamos assim, com a aliança, é a promessa de que Deus daria para ele o quê? Um filho, um herdeiro. E eu te pergunto, de que maneira Abraão poderia contribuir para essa aliança acontecer, para essa promessa se cumprir? Sara era estéril. Sara não podia ter filhos. Sabe o que Abraão podia fazer para a promessa se cumprir? Nada. Nada. Abraão dependia 100% da ação divina, porque a promessa que Deus fez para Abraão não era uma promessa muito boa, nem muito difícil. Era um milagre, era impossível. O casal não podia contribuir em nada. Apenas esperar, confiar e permanecer. Mais nada. Na verdade, você começa a ver, então, que na história de Abraão, tudo gira em torno da promessa do filho. As experiências mais marcantes que Deus teve, ou que Abraão teve com Deus, giravam em torno da espera da promessa do filho. Por exemplo, a Bíblia fala 2 vezes, uma em que Abraão e outra em que Sara dão risada da cara de Deus. Deus faz a promessa, olha só, Deus aparece para eles em pessoa. E ele faz a promessa, eu vou te dar um filho. Abraão e Sara dão risada de Deus. Ah, Deus, me engana que eu gosto. 2 vezes. Porque eles já não confiavam tanto assim que o filho viria. Pelo menos 4 vezes a Bíblia relata que Deus teve que aparecer fisicamente para Abraão, para prometer que o filho viria. Porque Deus promete no capítulo 12, mas com o passar do tempo, a confiança deles vai acabando. E Deus tem que voltar. Lembra, eu não esqueci da promessa. Fica tranquilo, eu vou cumprir, calma, eu vou cumprir a promessa. Deus tem que lembrar Abraão, aparecer para Abraão pelo menos 4 vezes para prometer isso. Até curioso, porque quando você vê a primeira vez que Deus promete o filho em Gênesis 12, e se você compara com a última vez que Deus aparece para reforçar a promessa em Gênesis 18, você vê a diferença de humor dos dois. Porque na primeira vez Abraão reage, a sensação que dá é que Abraão reage assim, ô Senhor, um filho, que maravilha, muito obrigado Senhor, não vejo a hora, euforia, ansiedade. No capítulo 18, quando Deus aparece para Abraão para dizer, eu não esqueci, eu vou cumprir a promessa, ano que vem teu filho nasce. Abraão diz assim, não Senhor, tranquilo, o Senhor promete, eu acredito, não, quem sou eu para desconfiar? É completamente diferente. A fé de Abraão e Sara estava sendo completamente provada. Porque nada dependia deles, dependia 100% da ação divina. Por isso eles desanimaram muitas vezes. O caso com Agar, o jeitinho que Abraão e Sara acharam, já que Deus está demorando, vamos dar uma força para ele. E nasce Ismael, é justamente a falta de confiança na promessa divina. Mesmo a mudança do nome de Abraão, quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, é justamente para dizer, o significado era que ele seria pai de muitas nações, pai de numerosas nações. É Deus dizendo, Abraão, confia, eu vou cumprir, eu vou mudar teu nome para você lembrar que eu vou cumprir a promessa. Espera! Finalmente, a experiência do sacrifício de Isaac, tantos anos depois. Por que era tão difícil para Abraão sacrificar Isaac? Bom, primeiro porque era o filho, já seria difícil por isso. Só que agora era o filho da promessa. Deus demorou tanto para cumprir, quem garante que ele vai mandar outro filho depois de novo? Mas Deus não falhou na sua promessa. Na verdade, Deus não falharia na sua promessa. Abraão e Sara precisavam apenas e tão somente esperar, confiar e permanecer na aliança. Uma última citação que eu quero te trazer está no livro Nosso Criador Redentor, de um teólogo chamado La Rondelli, analisando a aliança de Deus com Abraão. Presta atenção nesse parágrafo aqui que eu separei para você, diz assim: o livro de Gênesis enfatiza que Abraão e sua esposa eram incapazes de dar qualquer contribuição para o cumprimento da promessa divina.
Abraão não estava em condições de gerar um filho por meio de sua esposa Sara. Quando ele tentou contribuir com o plano de Deus através da serva de Sara, gerando Ismael por meio de Agar, Deus desaprovou explicitamente essa contribuição para o cumprimento da promessa divina. Quando Deus possibilitou que Abrão e Sara tivessem seu próprio filho, ficou revelado o poder criativo da promessa de Deus. A aliança abraâmica aponta a uma salvação que pertence a Deus somente. E eu vou ler de novo essa frase, porque isso diz o que isso significa para nós hoje. A aliança abraâmica aponta para uma salvação que pertence a Deus somente. Tal qual aconteceu com Abraão, hoje Deus nos busca para ter um relacionamento mais íntimo, verdadeiro e duradouro. Tal qual aconteceu com Abraão, hoje Deus nos faz promessas. E talvez a promessa que Deus te faz não é de um filho, como Abraão, ou talvez seja, mas talvez não para todos. Talvez a promessa que Deus te faz não tem que ver apenas com sucesso, não tem que ver apenas com renome, não tem que ver apenas com uma grande nação. Deus faz promessas diferentes, é verdade, mas tem uma promessa que Deus faz para todos os povos, que é a vinda do Messias mais uma vez. Seja qual for a promessa que Deus te faz, tudo que nós temos que fazer é esperar, confiar e permanecer. Você sabe que a Bíblia destaca muito a obediência de Abraão. Várias vezes a Bíblia coloca Abraão como exemplo de obediência. Abraão foi obediente porque ele deixou a terra dele sem nem mesmo questionar a Deus para onde ele ia. Abraão foi obediente porque decidiu sacrificar o próprio filho por ordem divina. Abraão foi obediente porque permaneceu fiel mesmo numa terra onde ninguém adorava a Deus. Mas não foi a obediência de Abraão que o fez experimentar a promessa divina. Foi apenas o permanecer na aliança de Deus. É mais ou menos assim, sabe aquela ilustração da ave, da águia, ou de qualquer outra ave, enfim, que abre suas asas para que seus filhotinhos venham de baixo, e ali ela protege os filhotes, sabe essa ilustração? A única coisa que Abraão fez, que Deus pediu de Abraão, é isso, que ele permanecesse debaixo de suas asas. A obediência de Abraão, a única coisa que garantia a ele, era justamente a permanência. Quando Abraão obedecia a Deus, era a forma dele se garantir a si mesmo, com perdão da redundância, de que ele ainda estava debaixo das asas de Deus. Mas o que fez Deus cumprir a promessa não foi a obediência, foi a fidelidade divina. Por isso, ainda que demore para Deus cumprir a promessa na tua vida, seja ela qual for, ainda que Deus demore para cumprir o pacto, ou melhor, na sua ótica demore, para cumprir o pacto que Ele fez contigo, seja qual for, apenas espere, confie e permaneça. Se for preciso, Deus aparece para você de novo para te lembrar que Ele vai ser fiel, tal qual com Abraão. Que aparece 4 vezes para dizer, eu vou cumprir, espera, eu não esqueci, calma. A mesma coisa Deus fala para a gente hoje. Eu não esqueci, calma. Eu vou cumprir, espera. Apenas espere, confie e permaneça. Deus não te pede nada. Deus não te pede nada. Para que a promessa se cumpra, apenas espere, confie e permaneça. Vamos cantar. É fome, a vida é uma busca que a morte consome, a mente se engana, a prova é tão pouco. Se um dia estou firme,
Mas ainda que as ideias mudem, ainda há uma razão. E ainda que as coisas passem no tempo, Ele não mudará. Escolho ser fiel, escolho ser fiel ao que escolhi. Escolho ser fiel, escolho ser fiel a quem me escolheu. Os cetros se inclinam, o cetro não muda, os livros se rasgam, o verbo perdura, o amor vai à luta, a fé cruza o vale, na sombra eu me calo, pra que Ele me fale. Mas ainda que meus pensamentos vão longe, eu fico perto. E ainda que meus sentimentos me traiam, escolho ser fiel, escolho ser fiel, escolho ser fiel ao que escolhi. Escolho ser fiel, escolho ser fiel a quem me escolheu. Eu creio no céu, por trás dessa nuvem, eu ouço a resposta atrás da pergunta. Eu sei que há um Deus além do que muda, e Ele é. Escolho ser fiel, escolho ser fiel ao que escolhi. Escolho ser fiel, escolho ser fiel a quem escolhi. Ora comigo, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor não é só um Deus fiel, um Deus de amor, um Deus criador, mantenedor, um Deus protetor. Não apenas um Deus misericordioso e grandioso, mas o Senhor também é um Deus que nos conhece tão bem, que sabe que mesmo quando prometemos ser fiéis, ainda assim nós falhamos. Ainda quando fazemos pactos contigo, ainda assim nós quebramos. E mesmo assim o Senhor nos procura. Mesmo assim o Senhor nos reconcilia. E por isso, apesar do Senhor fazer um pacto de sangue conosco, dando a tua vida em nosso lugar, ainda assim o Senhor não nos pede o mesmo. O Senhor sabe que falhamos e por isso o Senhor não nos pede a perfeição.
O Senhor nos pede apenas para permanecer em Ti, ainda que falhemos. O Senhor nos pede apenas para esperar, ainda que não saibamos quando. O Senhor nos pede para confiar, mesmo que não vejamos o como. Por isso hoje nós não te pedimos para que o Senhor cumpra a sua promessa em nossa vida, porque nós sabemos que Tu és o Deus fiel que nunca falha, e nós sabemos que isso vai acontecer. O que nós pedimos hoje é que o Senhor nos ajude a ser fiéis, que o Senhor nos ajude a esperar, a confiar, a permanecer em Ti, Senhor, por quanto tempo for necessário. Nos ajude a permanecer debaixo de Suas asas, crentes de que o Senhor não vai se esquecer de nós. Nos ajuda a esperar, nos ajuda a confiar, nos ajuda a permanecer até a Tua volta, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Esperar, confiar, permanecer. Feliz sábado para você.